Nos próximos capítulos da novela marcados pelo passado, tudo começa logo depois que a Melis chega em casa e a Necla, com os piti dela ali, já começa a dizer um monte de coisas com ela, dizendo que sente muita vergonha dela porque ela fez uma grande covardia, ao invés de ficar do lado deles ali, que é sua família, ficou do lado daquelas pessoas. Já o Charutão, revoltada ali, ela diz que ela mesma, a Melis, ficou com raiva do Servidete e agora começa a questionar ela o quão diferente ela é dele. Ela fica olhando sem entender nada essa pressão de todos eles e a véia continua dizendo ali que logo tanto ela quanto o Servidete já vão começar a fazer planos. Ela tenta até chamar pela avó, só que é nesse momento que o Osmet, ele revoltado, diz que já basta, que já chega, se aproxima dela e diz que se ele vê, se ela se atrever na realidade de se aproximar do Servidete, ele mesmo vai tirar ela daquela escola e trancar ela dentro daquele quarto, porque ele pode sim fazer isso. A Melis logo pergunta quem é o senhor Servidete e o porquê que ela iria se importar com ele, porque ele não significa nada para ela. Logo depois ela continua dizendo que a única coisa que ela fez pelaquela família foi uma coisa boa, um gesto humano que qualquer pessoa humana faria. Ao mesmo tempo que ela tá falando é quando o Yusuf chega revoltado. O Yusuf já vai dizendo para que ela poupe o fôlego dela, porque esse pessoal aí não sabe o que é fazer um gesto humano. O Osmet já começa a debochar com a Charutão ali do Yusuf e ele continua dizendo que eles vejam agora quem foi que chegou, para que elas prestem bem atenção, veja quem está aqui. O Yusuf então vai se aproximando um pouco mais, pergunta e agora como eles estão, se por acaso agora eles estão felizes logo depois que aquelas pessoas foram embora. O Charutão já vai dizendo que sim, que estamos muito felizes e estamos felizes demais e pergunta se por acaso ele quer dizer mais alguma coisa. O Yusuf então revoltado diz a ela que sim, começa a gritar, aponta o dedo para ela dizendo que todos vocês aqui me envergonham. Ele não cala e continua dizendo que ele sente muita vergonha de ter que carregar ali em seu sangue o mesmo sangue deles ali na veia dele. Ele continua dizendo que isso é uma grande vergonha para ele e o Osmet toca nele ali e diz que ele se cale, só que o Yusuf grita com ele dizendo que não vai se calar não. Ele continua dizendo, perguntando na realidade que tipo de pessoas eles ali são e se por acaso eles pelo menos imaginam o que é que aquele pessoal está passando. Ele também pergunta se por acaso eles já pensaram ali para saber o tanto que esse pessoal sofre e que inclusive nesse momento a Zelia está sozinha lá embaixo. O Osmet então grita com ele dizendo que ele pare agora mesmo e que ele veja como ele está falando e melhor ele se calar ou ele vai arrancar a língua dele para nunca mais ele falar. E o Yusuf tenta até ir pra cima dele, só que a Melis segura ele e pede ele que por favor que ele se acalme. O Osmet logo começa a questionar o que foi que deu nele no Yusuf e que absurdo é esse. Ele não se cala e continua perguntando que absurdo é esse e que ele fica toda hora ali tentando partir para cima de sua família por causa daqueles indigentes. Ele continua dizendo um monte de coisa ali com o Yusuf, que ele fica a todo tempo tentando falar mal de sua própria família para proteger aquele pessoal e ele, o Yusuf, começa a chamar o nome dele mandando ele parar. Então é aí que o Osmet diz que ele é quem tem que parar agora mesmo e não venha querer se atrever a ficar ali chamando de papai, porque ele ainda não sabe, mas a mãe dele foi embora. O Yusuf olha até um pouco assustado ali logo depois de descobrir isso e ele continua dizendo para o Yusuf que sim, que a mãe dele foi embora e o Yusuf pergunta a ele o que ele está querendo dizer. Ele fica calado e o Yusuf continua questionando ele para que ele diga agora mesmo como assim ela foi embora e para onde ela foi. O Osmet diz a ele que o que ele está querendo dizer é que enquanto ele estava atrás daqueles indigentes, ele perdeu a mãe dele e também perdeu a sua casa. Ele olha para a avó e pergunta a ela o que foi que aconteceu e que ela lhe diga agora mesmo. O Osmet fala para que então ela explique, só que o Charutão vai dizendo logo a ele que não olhe nem para ela, porque ela não conhece ele. Então ele tenta olhar para a Necla e ela fala, então somos duas porque eu também não conheço você. Só que a Melis ela não se cala e diz ao Yusuf que a mãe dele foi embora logo depois de descobrir todas as coisas ruins que o tio dela faz.
O Azmet fica revoltado, perguntando a ela como que ela se atreve a dizer isso, quer estender até a mão para dar uma sabugada ali, só que o Yusuf ele diz que ela está falando a verdade e que a mãe dele só foi embora por causa dele. Ele fica até um pouco de cabeça baixa ali, mas como se fosse querendo debochar, e o Yusuf fica questionando ele ali o porquê que ele fica até querendo dar um de furioso ali, porque era justamente isso que ele queria. O Azmet então diz para ele que ele faça o seguinte, vá atrás de sua mãe e que se por acaso você não conseguir encontrar ela, faça o seguinte, você não precisa voltar mais. Ele não se cala e continua dizendo que já chega e isso acabou porque ali naquela casa não é um orfanato. O Yusuf então, sem mais o que falar com esse pessoal, então ele se direciona a Melis, pede ela que por favor que ela desça e fique lá com a Zeliha. Ela não pode ficar sozinha porque ela pode se sentir com medo e que ele vai atrás da mãe dele. Ela diz a ele que tá tudo bem, que ele não precisa se preocupar, que ela vai descer sim. Antes que ele saia, ele fica olhando revoltado para a cara de cada um deles ali, sem mais o que falar. Então quando ele decide ir embora e ela, a Melis, ela vai de fato ficar lá com a Zeliha, o Azmet, vocês vão perceber que ele não vai deixar ela ir de forma nenhuma, inclusive vai até trancá-la dentro lá daquele quarto e guardar a chave. Logo depois que ele saiu, o pai começa a dizer que ele é um imbecil, a avó começa a falar que ele é um idiota e depois a Nekla diz que na realidade ele é muito ingrato. A Melis, por sua vez, ela não tem nem o que fazer mais ali, então ela vai tentar sair, então o Azmet vai, corre até ela, pergunta para onde ela pensa que vai, que ela volte aqui, dá um mata-leão nela e diz a ela que ela é uma traidora e que ela não vai para lugar nenhum. Ela diz que não, o que é que ele está fazendo, que ela não vai entrar naquele quarto. Ele diz que ela vai sim e que ele não quer mais brigar com ela, mas que ela também não venha testar a sua paciência. Ela, logo depois de ter sido jogada naquele quarto, feito um saco de batata ali, ela coloca a mão até na porta e ele diz que ela tira aqueles dedos dali agora mesmo, porque senão ele vai esmagar os dedos dela. Logo depois que ele fechou a porta, a Melis fica batendo, pedindo que por favor que abra a porta, e ele diz a Nekla que agora mesmo ela fecha aquela porta, e a Melis fica o tempo todinho pedindo que por favor que não faça isso e pede à mãe que abra a porta para ela. Só que a Nekla é a pior mãe que eu acho que uma pessoa poderia ter na sua vida, simplesmente vai lá, fecha a porta e entrega a chave lá pro Azmet, que inclusive dá até uns tapinhas na cara dela para ela deixar de ser besta. Enquanto isso, a Melis por sua vez fica chamando pela mãe, pedindo que por favor que ela abra essa porta, e a Nekla fica como achando que fez grande coisa. O Azmet logo depois começa a dizer que tudo isso é inacreditável porque eles tomaram aquela casa, e a Charutão começa a dizer que não consegue entender como que eles chegaram a esse ponto. Nesse momento é quando o Sevidet já está colocando a pressão da gota serena ali no Azat e dizendo a ele que não quer que ele sinta mais medo, porque sabe muito bem que ele já sabe o que é sentir medo, consegue ver isso aí dentro dos olhos dele. Ele continua dizendo que a nossa intenção aqui é ter uma conversa normal e não de outra forma como de fato ele merece. Ele pergunta então por que justo eu, porque eu não fiz nada. Ela diz a ele que nós temos o mesmo inimigo porque sabemos o que o maldito do Yavuz também fez contra você. Ele logo depois olha para o Semo e continua dizendo que agora sabemos que ele, o Yavuz, quer arruinar com a vida daquelas pessoas. O Azat fica até sem saber o que falar, mas ele continua dizendo que isso não pode continuar desse jeito, alguém tem que dar um basta nisso de uma vez por todas. Ele começa a dizer que não dá para ele fazer isso, porque com certeza o Yavuz vai mandar ele para a cidade de pé junto. O Semo revoltado pergunta a ele como ele consegue viver o tempo todo ali controlado por aquele traste, e diz a ele que se for o caso que ele vá para a cidade de pé junto como um homem. O Sevidet diz a ele que ele preste bem atenção e escute com muita atenção ali o que ele vai dizer a partir de agora. O Azat ele fica ali meio desconfiado, e o Sevidet continua dizendo para ele que se por acaso ele não fizer a sua escolha correta, aí vai ser problema dele, e que ele vai dar as opções. Ele pode muito bem dizer que sim ou dizer que não, e que se ele voltar ele vai ser controlado o resto da sua vida pelo aquele homem.
O Servidete continua dizendo que ele tem a opção de escolha, que se ele disser que não, ele vai poder sim voltar para aquele homem ser controlado por ele, só que se por acaso ele trouxer a Azizel de volta, eles vão pagar todas as suas dívidas. Ele fica ainda meio calado ali, sem saber o que fazer, e o Servidete continua dizendo que inclusive logo depois de tudo isso também nós podemos te mandar para Istambul. O Servidete continua dizendo que um dia, quando ele se olhar no espelho, ele não vai se perguntar quem sou eu, mas ele vai dizer: eu sou a pessoa que consegui salvar a vida de 6 irmãos. Já com a Azizel, no dia seguinte é quando ela já está ali toda prontinha para ir para o casamento. É quando a Azat chega, entra no quarto dela, ela já fica agoniada perguntando o que é que ele está fazendo ali, e ele vai logo direto, chama a atenção dela e diz: venha comigo que eu vou tirar você daqui. Ela pergunta como assim, o que foi que ele disse, e grita com ele para que ele saia dali agora mesmo. Ele, sem mais o que falar, ele diz a ela: então espere aí que eu vou te mostrar. Pega o telefone, liga, e enquanto tá chamando, diz a ela que ela pegue e escute aquilo ali, apenas escute. Quando ela bota o telefone nas orelhas dela ali, ela escuta a voz do senhor Servidete perguntando ao Azat se ele conseguiu. Ela, por sua vez, chama pelo nome dele e ele já começa a ficar muito feliz. Diz a ela que, por favor, que ela não tema, que ela se tranquilize, que nós vamos tirar você daqui e estamos esperando você do lado de fora. Ela diz a ele que ele não pode fazer isso, que por favor que eles vão embora daquele lugar. É nesse momento quando o Samuel pega o telefone e quando começa a falar, deixa ela ainda mais agoniada ao saber que o seu irmão está bem no lugar ali onde ele não deveria estar. Ela, chorando muito, começa a chamar pelo Samuel, perguntando a ele o que ele está fazendo ali e o porquê que ele veio. Ele responde para ela: é porque nós viemos para buscar você, nós vamos lhe salvar e não vamos embora até tirar você daqui.